Segundo ano do ensino médio, aqui é mais uma aula de biologia da professora Valdirene, e o assunto agora é membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é aquela membrana que envolve a célula, é a membrana que está envolvendo todo o produto celular. E essa membrana, ela apresenta algumas estruturas, né? Ela tem um modelo, né, que é o mosaico, que eu vou mostrar. Então, aqui é um resuminho, né, de algumas estruturas da membrana, que eu vou estar comentando aqui ao longo dessa videoaula. Bom, aqui então tem uma imagem, né, de como é essa membrana, que envolve toda a célula. Então, praticamente todas as células do nosso corpo têm essa estrutura. É uma membrana que a gente chama de bilipídica. Ela tem esse amarelinho aqui, né? São as camadas de gordura. Ela tem proteínas, que vocês vão ver que essas proteínas têm uma função muito importante. Ela apresenta carboidratos que ficam acoplados aqui às proteínas, e é dessa forma que eles podem entrar dentro da célula. O colesterol também, né? É um tipo de gordura. Então, essa membrana, ela funciona como uma barreira, ela é uma proteção para a célula e ela tem algumas propriedades, tá bom? Que a gente vai vendo aí ao longo dos vídeos. E ela também tem uma camada de duplo lipídio, por isso que ela é chamada de fosfolipídica, tá? Porque ela tem essas duas camadinhas de gordura e as substâncias de fósforo aí entre ela, tá bom? Bom, então aqui a gente tem algumas características, né? A membrana plasmática é um envoltório da célula. Ela tem a função de proteger a célula e uma função importantíssima que é a permeabilidade seletiva. O que é uma coisa permeável, que permite a entrada. Então, é através da membrana plasmática que as substâncias vão entrar dentro da célula. Então, tudo aquilo que a gente come vai passar para o nosso sistema digestório, vai ter um vídeo mostrando isso mais para frente. E lá no intestino vai acontecer a absorção desses nutrientes. E acontece como? Através da membrana plasmática. Ela é composta por lipídios e proteínas, principalmente, como vocês já viram. E algumas propriedades é que ela pode ser elástica e ela pode também se regenerar. Bom, aqui eu apresento aqui algumas especializações da membrana plasmática. O nosso corpo é formado por vários tipos de célula e essas células não são iguais, tá? As células do nosso intestino, que é chamada de epitélio intestinal, ela tem várias microvilosidades, que são essas voltinhas aqui. Isso permite que as células do nosso intestino consigam absorver os nutrientes dos quais a gente se alimenta. Então, se você come gordura, proteína, vitamina, cálcio, sódio, tudo que você se alimenta, vai estar passando pelo seu intestino através dessas microvilosidades que existem nas células do intestino. Algumas células apresentam o que se chama de invaginações, ou seja, entrâncias, né? Ela tem entradas. Essas são células principalmente que acabam absorvendo água nos rins, então são células muito comuns no rim, porque ela absorve bastante a água ali para diluir e virar urina. Algumas junções celulares, né, da membrana plasmática são os desmossomos, que são ricos em substâncias adesivas na célula, e eles protegem o organismo contra a penetração de corpos estranhos. Então, vocês vão ver que a membrana plasmática também vai ter essa função. Lembra lá que ela protege a célula? Ela protege de várias maneiras. As interdigitações aumentam a superfície celular, o contato de uma célula para outra, tá bom? E também ajuda na sustentação da célula, principalmente célula da pele, né? Como é que ela se sustenta? Através dessas interdigitações. Aqui vocês vão ter um vídeo em PDF que vocês podem clicar aqui na imagem. Esse vídeo ele deve ter uns 12 minutinhos e ele vai estar falando lá desde quando começa a nossa digestão, todo o caminho do alimento, até chegar lá no intestino, onde vai acontecer essa absorção muito grande aí de nutrientes. Muito bom esse vídeo. Bom, agora algumas propriedades da membrana plasmática, né? Então, lembra que eu falei que a membrana plasmática tem uma permeabilidade, pode entrar e pode sair substâncias? Então, a gente chama ela de... isso aqui é o transporte de substâncias que acontecem na célula. Ele pode ser passivo,
O passivo não gasta energia. Ele pode ser um transporte ativo, que gasta energia, ou um transporte chamado de quantidade, que são grandes moléculas que podem ultrapassar a barreira da membrana plasmática. Então, pelo fato dela permitir a passagem de certas substâncias e outras não, então não é tudo que passa pela membrana, tá? Então, a gente fala que ela é semipermeável ou possui uma permeabilidade seletiva. Então, não é tudo que entra dentro da célula, tá bom? Vamos lá, então. Transporte passivo, não há gasto de energia, e o ativo há gasto de energia. Aqui do lado direito tem uma animação muito interessante mostrando como pode acontecer esse transporte de substâncias. Uma animação bem legal, dá para entender melhor. Bom, então o transporte ativo é aquele em que vai ocorrer o transporte de substância entre duas soluções. Então imagina que isso aqui é uma célula, né? E esse tipo de processo que a gente vai ver agora é um transporte que não gasta energia, é o passivo, que um deles é a difusão e o outro é a osmose. Então aqui tem um esqueminha mostrando, que lá no vídeo vai mostrar também, mas olha só, aqui parece um copinho dividido, essa divisão é como se fosse a membrana semipermeável, tá? Então olha só, aqui a gente está de um lado da célula onde tem muita substância, muito soluto. Isso pode ser molécula de água, pode ser molécula de açúcar, e isso pode ir passando de uma maneira bem tranquila para dentro da célula. Tá vendo que está entrando aqui? Depois de um tempo, a gente observa essa célula, ela tá, o lado de fora e de dentro da célula, ele tá igual. Houve um equilíbrio, a gente chama de equilíbrio osmótico. A concentração de dentro e de fora da célula é igual, tá? A difusão simples, o soluto, né, a substância, ela vai entrar na célula quando a concentração é menor, dentro da célula. Então, dentro da célula tem menos substâncias e fora tem muita, tá? Então, nesse processo também não há gasto de energia. Um dos exemplos é a troca gasosa entre a célula e o ambiente em que essa célula está, tá? Então, por exemplo, a entrada de oxigênio e de gás carbônico na célula se dá por essa maneira. Ele entra e sai tranquilamente da célula, sem gastos de energia. Bom, a difusão facilitada é um outro tipo de transporte passivo. Nesse transporte não tem, existe uma participação daquelas proteínas que são compostas da membrana. Essas proteínas são chamadas de permeases, tá? É uma proteína que vai ajudar a entrar a substância na célula. Olha só, água e oxigênio pode se misturar no meio por osmose e difusão simples. Mas no nosso organismo há outras substâncias que a célula precisa para manter esse equilíbrio osmótico. Então, aminoácidos, glicose, vitaminas, cálcio, cloro, sódio, potássio, eles vão entrar na célula. E o papel dessas proteínas, que são as permeases, servem para quê? Para ajudar a entrada dessas substâncias. Então, olha aqui como é que elas vão entrar. Como se fosse um mecanismo. Lá no vídeo está mostrando uma animação bem interessante. Aqui um outro esqueminha, né? Mostrando esses transportes, os passivos, difusão simples, a difusão facilitada e o transporte ativo, que a gente vai falar já já. Tá vendo aqui, interessante aqui no transporte ativo? Tá vendo a molécula que está entrando aqui na célula? E tem esse raio. O que significa isso? A célula está gastando energia para fazer isso. Então, ela precisa de energia, que a gente chama de ATP, adenina trifosfato. A adenina é um componente do nosso DNA e o fosfato é uma molécula de fósforo. Bom, a osmose, então, é o fenômeno de difusão, onde a presença de uma membrana semipermeável. Nesse caso, as duas soluções, elas podem ter concentrações diferentes, mas elas são separadas por uma membrana. Então, o que vai acontecer? Acontece a passagem do solvente onde tem uma maior solução, onde a gente chama de hipotônica, para o meio onde ela tem menos concentração, que é a solução hipertônica. Então, isso aqui vai ter no vídeo também, olha só. Meio mais concentrado é chamado de hipertônico. O menos concentrado é hipotônico. Então, pode acontecer, vocês vão ver vários exemplos de osmose aqui. Se dentro do movimento da água, ela pode acontecer
do meio menos concentrado para o mais concentrado em soluto. Tem vários exemplos aqui. A intenção aqui, o equilíbrio osmótico, a intenção é que a célula atinja um equilíbrio, tá? Porque se a célula perde muita água, ela murcha e ela morre. Se a célula enche demais, ela pode estourar. Um exemplo aqui é a plasmólise que acontece no alface. Em vários vegetais que você tempera e coloca vinagre ou sal, aquele legume ele vai perder água, a alface fica murcha, murcha, murcha. Por quê? O vinagre e o sal, eles têm uma concentração muito grande e eles vão estar, as células do alface vão começar a perder água por osmose, porque está muito mais concentrado de sal do lado de fora. Então, a célula da alface começa a perder água. Não sei se alguém já fez essa experiência de chegar da feira, aquele alface tá meio murchinho, tá lá no pé ainda. Coloca dentro de um balde, de uma bacia de água, vocês vão ver que esse alface vai ficar bonito de novo. O que aconteceu? Opa, não, voltando aqui. Desculpa. O que aconteceu? Aqui é o vídeo. Ai, não era para abrir. Então, o que aconteceu aqui? Opa, deixa eu voltar. O que aconteceu lá no vídeo? Não consigo voltar agora, que birosca. Então, a alface, ela vai adquirir uma... Desculpa aí, viu, gente? Não vou gravar de novo, não, que tá osso o dia aqui hoje. E aí vocês vão clicar aqui no link para ver esse experimento, tá? Que ele mostra exatamente esse processo da osmose que acontece aqui no alface. Então, olha só aqui, ó, tá vendo como a célula fica murcha? Olha aqui, ó, a célula da alface, ó, ela vai perdendo água, que é a situação 3, ela fica murchinha. A situação 2 é quando ela tá muito cheia. Por exemplo, você tem uma planta que você enche de água, chega uma hora que a célula não aguenta, ela pode estourar. Então, você colocar muita água também, as células podem também estourar, tá? Peixe de água doce morre se for colocado em água salgada? Sim. Então, o que vai acontecer se um peixe de água doce é colocado na água salgada? A água salgada é muito concentrada. Então, o que vai acontecer com esse peixe? Osmose. Ele vai perder água e vai morrer. Se for o contrário, um peixe de água salgada na água doce, ele vai começar a absorver água e as suas células vão estourar, tá bom? Tem uma animação bem interessante aqui também. Clica na imagem ou no link que vocês vão estar vendo aqui essa animação. E o outro exemplo de osmose também acontece nas nossas hemácias, que são as células sanguíneas que carregam o oxigênio e o gás carbônico. Se o seu sangue está com uma concentração de sais muito grande, as células das hemácias elas podem murchar, tá vendo? Elas vão perder água para o meio. E aí o teu corpo pede água, você precisa beber muita água para manter um equilíbrio osmótico, tá bom? Se entrar muita água na célula, ela pode estourar também, é a mesma situação. Tá bom? Então, o meio hipertônico, ele vai perder água, né? A célula perde água para esse meio hipertônico. Aí aqui tem mais algumas ilustrações aqui, né, da osmose, né? Então, assim, a concentração de soluto é menor do que a concentração do solvente, havendo entrada excessiva de água. Foi esse exemplo que eu dei para vocês. O inverso, né? Quando o equilíbrio está igual dentro e da célula, a gente chama de solução isotônica. E a hipertônica é aquela onde a célula vai perder água e pode morrer também. A hemodiálise, o sangue passa por um tubo, que é revestido por uma membrana semipermeável também. E as toxinas ficam todas ali. E quando os rins... Por que o rim serve para quê? Para segurar algumas toxinas. Quando a pessoa tem problemas nos rins, ela tem que passar por esse processo. E aí essa máquina vai fazer o papel das membranas que o rim não está conseguindo fazer. Depois devolve o sangue sem essas toxinas, tá? Transporte ativo, agora aquele que há gasto de energia. Tem aqui também uma animação bem interessante para você ver como isso acontece. Bom, transporte ativo gasta energia. No vídeo vocês vão ver que vai ter esse cotransporte, várias substâncias vão poder entrar e sair da célula, mas com gasto de energia, tá bom? O exemplo mais clássico aqui é o que a gente chama de bomba de sódio e potássio, tá? Sódio e potássio são componentes importantíssimos para o nosso organismo. Então,
como no nosso corpo a gente encontra diferentes concentrações de sódio e potássio, a maioria das nossas células ela vai estar tendo que fazer uma regulação dessa concentração, tá? Então, como se faz essa regulação? Pela bomba de sódio e potássio, tá? Então, o sódio e o potássio, eles podem entrar e sair da água, mas isso vai ter um gasto de energia. Clica aqui no link para você ver a animação, que é bem interessante. Outra coisa legal também são transportes que podem acontecer de substâncias maiores. Então, existem algumas células que elas podem comer ou beber. A endocitose é a fagocitose e a pinocitose. Tem uma animação também aqui sobre isso. Deixa eu adiantar aqui. Aqui a gente tem o macrófago, que é uma célula do nosso sangue, que é responsável pela defesa do nosso corpo. Essa célula, ela projeta sua membrana plasmática quando existe um invasor no nosso corpo, um vírus, uma bactéria. Então, o macrófago é a primeira coisa que é ativada para proteger o nosso corpo. O sistema imunológico começa a produzir muitos macrófagos e esses macrófagos vão tentar comer o vírus, comer a bactéria. Muitas vezes isso funciona, tá vendo? Ó, eles lançam falsos pés, que são chamados de pseudópodes. Esses pseudópodes entram dentro da célula e lá dentro dela o lisossomo vai ajudar aí a digerir esse material e depois ele sai e é eliminado. Então ela come isso, ela digere isso. Algumas vezes o nosso corpo, os macrófagos não conseguem dar conta. E aí a gente tem que tomar medicação, algumas vacinas, depende muito do tipo de micro-organismo. Um outro processo famoso aqui é da ameba, que é um protozoário. A ameba também, olha, ela vive na água e ela também projeta seus pés, tá vendo aqui, para comer a bactéria. A bactéria vai entrar dentro dela, ó, formando um fagossomo, e ela digere e depois elimina isso novamente. Isso é bom para cair no vestibular que vocês não fazem ideia. Clica no link ou na imagem para ver a animação disso aqui também. Bom, aqui eu já falei dos macrófagos, né? Aqui tem alguns exemplos de outras células que fazem esse tipo também de transporte, tá? Que é a entrada de substâncias aqui na célula. Os rins fazem isso, né? Fagocitose para eliminar substâncias. Sistema nervoso também faz isso. Estócitos, aqui são um tecido conjuntivo que forma a nossa pele, músculos. O nosso sangue tem essas células de defesa. O tecido ósseo também produz células que são responsáveis por defender o nosso corpo. E aqui, por fim, um esqueminha mostrando um resuminho aí desses transportes de substâncias, tá ok? As fontes utilizadas no vídeo. Tenham um bom final de semana e eu vou enviar também uma atividade bem simplesinha sobre esse material.